O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus, para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças, e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu e minha casa, eu e minha família serviremos ao Senhor. Foi o que repetiu algumas vezes a primeira leitura. Meus irmãos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isto precisa ficar nos nossos corações no encerramento da Semana Nacional da Família. Por quê? Porque senão nós vamos viver simplesmente mais uma Semana Nacional da Família e que efeito vai surtir na minha vida? Nada. Não pode ser assim. Nós precisamos terminar uma semana como essa com o coração cheio de vontade de servirmos ao Senhor. E todas as reflexões que foram feitas nos ajudaram nesta direção, onde nós precisamos ter a convicção de que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, fiz questão de fato de fazer a liturgia do sábado e não a do domingo, que poderíamos fazer, justamente por conta da primeira leitura e do Evangelho. Que providencial foi esta leitura e este Evangelho que nós acabamos de ouvir, onde Josué, já no final de sua vida, com 110 anos, instalando-se na terra prometida, reúne o povo, as 12 tribos de Israel com a sua família, e então dá algumas lições, faz alguns pedidos, orienta algumas coisas, que dentre tantas coisas eu destaquei algumas aqui para todos nós. Primeiro ponto que Josué fala para o povo, fala para as famílias: temei o Senhor. Temer o Senhor. Meus irmãos, eu já disse algumas vezes, mas vale a pena repetir. Temer o Senhor não significa ter medo do Senhor, mas ter medo de ofender o coração do Senhor. Veja que quando somos crianças, eu já disse isso, vocês se lembram, quando somos crianças, nós organizamos as nossas coisas, talvez por medo da nossa mãe nos bater, por medo do nosso pai nos dar castigo. Mas quando nós ficamos adultos, nós organizamos as nossas coisas por amor à nossa mãe. Nós não queremos ofender a nossa mãe e por isso a gente organiza as nossas coisas, enquanto a criança tem medo tem medo de apanhar da mãe. Portanto, meus irmãos, temer o Senhor significa justamente ter medo de ofender este amor que é tão grandioso. E por isso que Josué continua. Segundo ponto, servir o Senhor com um coração íntegro e sincero. Meus irmãos, servir o Senhor. A nossa casa precisa ser uma casa de serviço ao Senhor, onde lá dentro de casa eu já começo ensinando para os filhos o que é o respeito, o que é o diálogo, o que é o perdão, o que é a sinceridade, o que é a verdade, o que é a reconciliação, com um coração íntegro, um coração inteiro que não está dividido, com um coração sincero, sem máscaras. Sincero significa que é sem cera, sem máscaras, sem falsidade. Servir o Senhor e servir um ao outro lá dentro das casas, sem falsidade, sem as máscaras. 3. Josué diz para o povo: lançai fora os deuses a quem vossos pais serviram. Ou seja, eles se instalaram na terra prometida, mas lá dentro de casa tinha uma estatuazinha do deus Baal, tinha alguma coisinha assim. Ou seja, meus irmãos, cuidado para que nas nossas casas nós vamos repetindo os erros dos nossos pais. Eu bebo assim porque meu pai bebia. Eu fumo assim porque meu pai fumava. E pode ser a mãe. Eu traio minha esposa, meu esposo, porque minha mãe e meu pai foram infiel. Então, sabe, eu aprendi esse negócio, agora não dou conta mais não. Joga fora esses deuses pagãos. Não pertence à sua família. Não é porque os seus pais fizeram que você tem que repetir. Para de se esconder atrás dessa desculpa de que é claro que
Muitas vezes, meus irmãos, influencia, eu sei que influencia. Quando eu olho para a minha história, eu vejo muitas coisas do meu pai e da minha mãe. Mas é isso que a gente precisa crescer na consciência de ter cuidado, para não repetir os deuses que os nossos pais adoravam. Joga fora, não faz parte da sua vida. Depois, Josué diz: escolhei hoje a quem quereis servir. Escolher é uma decisão. Meus irmãos, no mundo tão plural, onde tem tantas propostas, está aí a proposta do aborto que está sendo votada aí, está aí teologia de gênero, está aí umas porcariadas de une de qualquer jeito, não precisa casar, que não, tá tanta coisa que não, vai confundindo as nossas cabeças. Escolhei hoje a quem quereis servir. Faça a sua escolha. Você quer servir ao Senhor? Ame o Senhor de coração íntegro. Ame o Senhor, joga fora esses deuses que a gente vai acumulando na bagagem. Josué continua dizendo ao povo: inclinai os vossos corações para o Senhor. O gesto de inclinar com todo respeito. Pois bem, vamos aproveitar que nós temos uma recém-nascida aqui entre nós. Quando os pais da Lara vão colocar ou pegar ela no berço ou olhar ela no berço, qual que é o gesto que eles fazem? Inclinam-se para cuidar da sua filha. Meus irmãos, inclinar os corações para o Senhor está muito mais de uma obediência cega, mas inclinar num cuidado que eu também tenho por amor ao Senhor. E isso precisa ser ensinado nas nossas casas. Como é que eu quero que os meus filhos cresçam? Como é que eu quero crescer na presença de Deus se eu não me inclino ao Senhor? Neste zelo de servi-lo e neste zelo de amá-lo, porque eu quero cuidar dele. Depois, Josué ainda, o povo diz a Josué: nós seremos obedientes a seus preceitos. A palavra obedecer vem de audire, que significa ouvir, de uma forma muito especial, ouvir com o coração. Ouvir com o coração o que, família? Os preceitos do Senhor. Logo, como é que nós vamos servir ao Senhor se nós não seguimos os preceitos do Senhor, que de forma muito clara e de muito repetida nas nossas vidas está nos 10 mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. A gente está amando Deus sobre todas as coisas. Não tomar seu santo nome em vão. Não faltar às missas de domingo, solenidades. Honrar pai e mãe, cuidar dos pais, ter a veneração com os pais. Não matar. Não pecar contra a castidade. É solteiro? Vive como solteiro? Juntou? Casa logo. Não pecar contra a castidade. Está casado? Seja fiel ao seu esposo, à sua esposa. Mantenha relações íntimas só com ele, só com ela. Não levantar falso testemunho. Cuidado com a língua. Cuidado com a língua. Não exagere. Não invente. Não cobiçar as coisas do próximo. Não cobiçar a mulher do próximo. Tudo isso são preceitos de amor que o Senhor nos dá. E do evangelho o que eu tomo? O próprio Jesus que diz: deixai as crianças e não as proibais de vir a mim. Meu irmão, lugar de criança é aqui dentro da igreja. Quem ouviu o evangelho gravado hoje, ouviu dizendo: ah, mas o menino dá trabalho. Não tem importância não, traz. Tem que aprender aqui dentro. Chorou? Chacoalha, como o Eduardo já está ali, ó. Chacoalha um pouco, faz alguma coisa, mas tem que crescer aqui dentro. Outra coisa, deixai as crianças vir a mim. Gente, cuidado para não deixar os bichinhos crescer pagão. Batiza logo. Para com isso. Jesus está falando: deixai, não as proibais. Quando a gente nega o batismo para a criança, nós estamos proibindo a graça de Deus nas crianças. Trazei as crianças até mim. E trazer as crianças até mim é trazer para a igreja, é batizar, é lá dentro de casa ensinar Pai Nosso, Ave Maria, a oração do Santo Anjo. Trazei as crianças até mim, não as proibais. Agora, meus irmãos, segunda folha. Nós podemos pensar: padre, mas esse negócio aí, esse negócio de temer o Senhor, servir o Senhor com o coração, lançar fora os deuses, escolher a quem queremos servir, inclinar os corações, ser obedientes aos preceitos, deixar as crianças ir até Jesus. Padre, esse negócio é muito difícil. Como é que eu e minha casa vamos servir ao Senhor? Dessa forma, parece que é tão alto essa coisa. Por isso que eu trouxe esse segundo papel, que foi o que eu partilhei ontem na Semana Nacional da Família, lá em Piranhas. Onde
nós precisamos, meus irmãos, para crescer na graça, nós precisamos preparar o terreno. O que o catecismo da Igreja Católica diz? A graça supõe a natureza. Então a graça de Deus vai supor o terreno que ela vai estar sendo plantada. Quer trocar em miúdos para uma coisa que vocês conhecem mais? A semente, para crescer, ela supõe um terreno bom. É verdade? O que adianta uma boa semente se o terreno não foi preparado, não foi cultivado? Não vai dar fruto. Então a graça supõe a natureza. Então vamos olhar então para o natural das nossas vidas e lá dentro das nossas casas. E aí eu destaco também mais algumas coisas. Primeiro, cuidado, meu irmão, atenção, cuidado com a raiva. A raiva é uma infecção que afeta a família inteira. Muitas vezes, e por de muitas maneiras, os nossos corações vão ficando tão amargos. É muita coisa que acontece, eu entendo. É muita desilusão, eu entendo também. Mas a gente não vai curando isso. O coração vai ficando azedo, que vai ficando amargo, que de vermelho passa a ser roxo, não sei. E isso, meus irmãos, infecta os filhos, infecta o esposo, a esposa. Ninguém mais aguenta viver com a gente, porque a gente tem um coração raivoso. Cuidado. Segundo ponto. Cuidado com a comunicação. O que é isso? Fale, mas fale com carinho. A gente precisa dizer a verdade? Claro que precisa, mas não precisa ser bruto. Fale com carinho, mas diga a verdade, não fique enrolando não. Se o outro precisa de silêncio também, deixa ele no cantinho dele. Deixa ele no cantinho dele. Fale claramente. Não suponha que o outro sabe o que você quer. Às vezes, por convivermos tanto em família, a gente já começa a supor. Ele não fez isso. Por que não fez? Porque ele é ruim, né? Sabe que eu queria e não fez. Sabe o que eu estava pedindo e não trouxe. Sabe que essa minha vontade não realizou. Você pediu claramente para ele, para ela? Você conversou claramente com ele, com ela? Meus irmãos, são detalhes que a gente vai acumulando, e se não consertar, como é que nós vamos servir ao Senhor? Fale claramente. Também, olha só, junto com aprender a falar, o que a gente precisa fazer? Ouvir. Aprenda a ouvir, mas ouvir de verdade, sem ficar com autodefesa das nossas cabeças. Por exemplo, eu estou falando aqui, trazer as crianças para a igreja, né? Casa, vive em família, viva bem em família. Aí na cabeça, mas o senhor não é casado, o senhor não sabe o que é ter família. Mas o senhor é casado, o senhor não tem filho, então por isso o senhor fala que é fácil ter filho. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. E assim a gente vai fazendo com o outro lá dentro de casa. Se fosse ver eu que fico aqui dentro de casa, cuidando da casa o dia inteiro, se fosse você no meu lugar, queria ver se aguentar um pouco, a metade do que eu aguento aqui nessa casa, suportável. E aí, isso vai crescendo, vai alimentando, mas está tudo na sua cachola. E não está acontecendo, às vezes, a metade do que está acontecendo. Crie coragem para mudar o que precisa mudar, mas é hoje. Hoje eu escolho servir ao Senhor. Tenha tempo para a sua família, mas seja um tempo de qualidade e um tempo em Deus. Meus irmãos, venham para a igreja em família. Reserve um momento em família para você ficar com seus filhos, para você passar as tradições da sua família, para você conversar com o seu filho, para você brincar, cantar, para você, não sei, senta no chão, rola com ele um pouco. Viva com os seus filhos, vivam também entre marido e mulher, tempo de qualidade. Atenção, se não for celebrado, o amor humano morre. Uma coisa é o amor divino, que é eterno nas nossas vidas. Outra coisa é o amor humano, que se não for cuidado, zelado, ele vai morrer. Não adianta, mas tem que me suportar porque eu casei. Não é bem assim, tem que suportar, mas precisa ajudar. Ajuda o outro a te suportar também. Por isso, o amor se renova pelos rituais. Um almoço diferente, aquela do jeitinho simples que você sabe fazer, mas um almocinho diferente é muito bom. Um jantar romântico, algo diferente para vocês. Uma flor, por que não? Mas já que sua mulher não gosta de uma flor, seu marido não gosta de uma flor, dá uma coisinha que ele gosta. Um cartão, um recadinho, né? Escreve lá no espelho com batom, eu te amo. Olha só que chique, gente. Hein? Louco. Maridão vai ficar doido, menino. Hoje tem. Um cartão, uma mensagem. Aproveita as redes sociais. Manda lá uma mensagenzinha para ele. Do nada, assim, manda assim, eu te amo. Pronto. Gente, o amor humano precisa ser cultivado.
Escreva, até anotei aqui também uma mensagem. Por que não uma massagem? Né? Tá cansado, tá cansada, massagem nos pés, a massagenzinha também no cangote, dá aquele cheiro, né? Que faz arrupiar, dá aquele cheiro bom, gostoso. Gente, o amor humano precisa ser cuidado, senão morre. E tudo isso aqui é base para fazer o que a palavra pediu. Servir o Senhor, temer o Senhor, lançar fora os deuses, escolher o Senhor, inclinar os corações, ser obedientes aos preceitos. Se esse papel aqui não acontecer, esse papel aqui não vai acontecer. Se o natural não acontecer, se o humano não acontecer, esses cuidados, esses zelos, o sobrenatural está longe de acontecer. Por isso, nós precisamos hoje sair daqui inclinados o coração ao Senhor e dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir comigo? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. De novo. Eu e minha casa. Mais uma vez. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.